Voltamos agora com Saúde para Todos. Douglas, eu queria saber um pouquinho como é que a pessoa pode prevenir para, no caso, não precisar desse implante, né? O que leva à perda do dente? Bom, desde que a perda, geralmente, ela comete por dois motivos. A primeira é a cárie, né? Uma cárie profunda, uma destruição grande do dente, principalmente abaixo da gengiva, então causou a perda desse dente. A outra causa da perda, que é muito frequente, às vezes as pessoas não dão muita importância, é o tal da doença periodontal. Muitas vezes a pessoa tem os dentes íntegros, sem restaurações, e começa a ter um sangramento na gengiva, a gengiva começa a ficar avermelhada, daqui a pouco uma retraçãozinha e não vai dando bola. Muitas vezes o dentista também passa a mão na cabeça e não indica para um especialista, que no caso seria a periodontia. Então, assim, uma grande maioria de pessoas assim na faixa mais adulta, de 40, 50, 60 anos, começa então a desenvolver o problema periodontal. O que é isso daí? São doenças que causam na gengiva, que então faz com que você reabsorva o osso que está segurando o dente. E acaba então levando ao amolecimento desse dente, a perda da estrutura que suporta o dente da boca. Então isso é uma grande causa também de perda de dentes. E às vezes acaba acarretando a perda assim até de todos os dentes da boca da pessoa. Outra coisa também que ocorre uma perda do dente é você, por exemplo, a pessoa vai tirando o dente do fundo, esse aqui não pode tirar, não aparece no sorriso, é mais barato tirar do que de repente fazer um tratamento de canal e fazer um trabalho de prótese e tal. Então o que acontece? É aquela coisa que eu digo para vocês, equilíbrio. Deus, quando fez os dentes, ele pensou o seguinte: eu vou fazer os dentes da frente em forma de faca para cortar os alimentos. E a partir do momento que eu vou indo para o fundo, a plataforma da mastigação dos dentes vai aumentando para que você consiga então ter uma carga mastigatória onde você vai triturar os alimentos. A partir do momento que você começa a perder os dentes posteriores, o indivíduo começa a mastigar muito nesses dentes da frente que não foram projetados para fazer a mastigação. Então começa o quê? A ter um desequilíbrio da boca. Começa a ter fraturas, começa a ter uma abertura dos dentes e, consequentemente, você vai perdendo um dente aqui, um dente ali, quando vê, já não tem mais dente na boca. Isso é uma das causas grandes. Então, assim, para prevenir isso daí, você tem que ir periodicamente no dentista, fazer um bom tratamento odontológico e prevenir escova e fio dental. Eu acho que o grande segredo disso ali é escova e fio dental. Claro que também tem aqueles problemas acidentais, como fraturas. A pessoa vai lá com um resíduo duro no meio do alimento, morde e racha o dente. Então acidentes acontecem, como também um acidente, por exemplo, caiu, bateu a boca, um acidente de carro. E também tem os problemas chamados de agenesia, que são quando a pessoa nasce sem esse dente. Muitas vezes acontece isso, a pessoa, por um problema genético, faltou um dente, 2 ou 3 dentes na boca, ou até mais, por problema genético. Então, esses pacientes também são indicados os implantes. Para quem, por exemplo, teve, como falou, um acidente, às vezes, né, acabou perdendo esse dente num acidente, quanto tempo depois que ela perdeu o dente que ela pode fazer esse implante? O quanto antes. A partir do momento que ela está apta, que ela saiu que ela já está em casa, que ela ganhou alta, ela já pode fazer esse implante. E assim, por exemplo, hoje uma fratura, por exemplo, a pessoa fraturou um dente, por exemplo, usou um pivô. Pivô hoje o que é? Muita gente tem isso daí. Ele perdeu a coroa do dente, aproveitou a raiz, botou um pino e um dentinho dentro, né? Então, de repente deu uma mordida de mau jeito e fraturou esse pivô, ou fraturou um dente mesmo, né? Então não espere para procurar o dentista com essa fratura. Essa fratura ela é extremamente agressiva ao osso alveolar. Às vezes a pessoa fica aí uma semana com o dente fraturado e causa uma sequela tão grande em volta desse dente, perdendo estruturas como a gengiva e o osso. Então hoje eu tenho um procedimento muito interessante, bem legal, é uma novidade, assim, já trabalho com isso já há uns 4, 5 anos, mas não deixa de ser uma novidade. A pessoa fraturou, por exemplo, um dente da frente. Você, no mesmo ato cirúrgico, você anestesia o paciente, remove a raiz sem incisão, remove o dente lá de dentro do alvéolo, instala o implante no mesmo orifício, faz um preenchimento, às vezes com o osso do próprio paciente, de uma área doadora próxima, e coloca um dentinho provisório. Então a pessoa perdeu o dente, no mesmo dia sai com um dente no mesmo local. Então isso aí é bem interessante, nesse aspecto, sabe? E como é que é a cirurgia, assim?
Tem algum risco? Como é que é essa cirurgia? Que é uma cirurgia, na realidade, implante do dente, né? Olha, eu costumo dizer o seguinte, a cirurgia do implante, claro, vai depender se é um implante, se é dois, ou se de repente você vai trabalhar numa E-mercado, numa boca completa, né? Mas assim, eu costumo dizer o seguinte, a instalação do implante, a cirurgia do implante é muito mais tranquila do que você extrair um dente. Quando você extrai um dente, a cavidade fica aberta, fica um buraco lá onde estava a raiz do dente. Então, a anestesia para fazer um implante ou para tirar um dente é a mesma. A única diferença é que quando você tira um dente, fica uma cavidade no local. E quando você vai instalar o implante, o próprio orifício que você fez o implante veda. Então, o pós-operatório é muito melhor. Claro que se você for fazer um trabalho, por exemplo, de enxerto, é um trabalho um pouquinho mais longo. Então, mas mesmo assim, hoje as anestesias estão muito evoluídas, né? Então você faz um procedimento bem tranquilo, tanto no começo até o fim. Né? E como é que é o pós-operatório, né? Ele dói, ele tem alguma restrição? Claro que o pós-operatório é muito importante, então isso a gente frisa bastante com o paciente ao acabar a cirurgia, que é fundamental tomar a medicação correta. A gente entra com uma antibiótico terapia, com alguns remédios específicos para não dar edema, dor e tal. E também, claro, é muito importante o paciente seguir a norma, não pode pensar em fumar, comer coisa que não deve, a dieta tem que ser muito rigorosa no pós-operatório. Primeiro dia tem que ser líquido, os próximos dias pastoso. Então tem algumas séries de recomendações que a gente passa, que se você seguir, o pós-operatório é muito tranquilo. Mais de 90% dos pacientes que eu faço procedimentos com implantes, eu faço a cirurgia num dia, no outro dia eles vão trabalhar e têm uma vida normal. E esse implante pode sofrer alguma rejeição, como é um organismo novo que está ali, ele pode sofrer alguma rejeição do organismo do paciente? Olha, a rejeição, eu costumo dizer que ela é um mito, né? Isso é uma fantasia que inventaram, porque não existe rejeição com implante. Toda pessoa está apta a receber o titânio. O titânio ele tem o poder de ficar no organismo sem ser detectado como um corpo estranho. Por isso que qualquer pessoa é capaz de incorporar o implante. O que eu costumo dizer é o seguinte, ou o implante osso integrou ou não. O que é osso integração? Na verdade, a partir do momento que você instalou o implante, o titânio tem o poder de atrair as células ósseas que estão em volta dele e vai formar então uma cola biológica. Então, realmente o implante ele cola no osso. Depois que ele osso integrou, ele não solta mais, ele fica realmente aderido. Então, ou o implante osso integrou ou não. Se ele não osso integrar, você tem condições posteriormente de fazer um outro implante no local. Só que assim, a taxa de sucesso da instalação do implante é superior a 98%. Então, tu imagina que a cada 100 implantes você perde um. E se perder esse implante, é como você perder uma raiz. Você espera um tempo e depois, um mês e meio, você já consegue instalar um outro implante. E às vezes até no mesmo ato. Da remoção daquele implante perdido, pode fazer o outro. E a partir do momento que o implante se integrou, ele vai embora. Desde que você tenha um negócio chamado equilíbrio. Né? Equilíbrio. Isso é importante. Nós vamos agora para mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco com o Douglas.